Gente, essa é a parte 2 do vídeo, porque eu parei de gravar sem querer. Mas eu não sei se você sabe, gente, aquilo que eu acabei de gravar foi a parte um, entendeu, gente? Então essa é a parte 2 do vídeo. E eu vou terminar aqui o que eu acho da esquerda. Como aqui no título, a esquerda é podre parte 2. Aquilo lá é a esquerda podre parte um, entendeu? Lá vocês vão entender. Então, vamos lá, onde eu parei? Eu parei aonde? Bom, gente, como eu tava dizendo, tem certa. Uma mulher aqui no mundo conseguiu ganhar o Prêmio Nobel da Paz por conseguir derrubar uma ditadura. Quando você fala assim, ah, conseguiu estar na democracia, os esquerdistas falam assim, conseguiu instaurar a democracia no Brasil, no mundo, o país voltou. Mas aí quando ela fala que a ditadura que ela conseguiu derrubar é de esquerda, aí tem gente que ataca, ó. Tem gente que ataca. Mata ela conseguiu derrubar a democracia, capotar. Gente, dá pra vocês abrirem os olhos pra situação que tá acontecendo, mano? Tem certas coisas que precisam ser resolvidas. Porque, olha só, quando o Bolsonaro perdeu as eleições para a presidência da República em 2022, teve gente que detonou, teve gente que parou, teve gente que pediu intervenção militar, teve gente que invadiu Brasília naquele dia. Mas, gente, tem que respeitar. A democracia é assim, gente. E outra coisa, gente, e outra coisa também. Eu vou citar, essa aqui vale a pena citar o nome, vale a pena porque eu vou citar, porque chega a hora que tem certos esquerdistas, mano, que às vezes eu não consigo passar pano. Na verdade, eu nunca passo pano pra esquerdista, nem pra direita também, eu não passo pano, porque lá na Câmara dos Deputados, Guilherme Boulos, Nicolas Ferreira, André Janones, todos, eu já, eu tô falando tanto, mano, que eu já tô começando a babar aqui e também me engasgar, mano. Mas como eu tô dizendo, gente, tem galera lá em Brasília, Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, André Janones, Érica Hilton, tudo são a merda, mano. Todos são a farinha do mesmo saco, todos eles são a porcaria, mano. Nenhum deles presta, mano. Aí quando eu falo isso, vai ter gente falando assim, ah, você tá sendo preconceituoso com a Érica Hilton só porque ela é trans, etc. Ah, você não apoia o negócio progressista, você tá sendo preconceituoso com as pessoas que defendem o direito. Primeira coisa, a Erika Hilton fala. Primeiro, eu respeito a Erika Hilton, por mais que eu não concordo com algumas posiçõezinhas que ela pode posicionar, porque tem às vezes que ela chega até a ser hipócrita, mano. Por exemplo, ela fala que ela defende os trabalhadores, defende os pobres, etc e tal, mas mesmo assim ela ganha 44 mil reais por mês, gasta em coisas luxuosas, e ainda tem seus maquiadores que tem que ir maquiando ela, etc. E várias coisas absurdas que eu não vou nem citar aqui porque eu não quero passar raiva, mano. Você tá vendo o problema? São pessoas hipócritas que falam que defende uma coisa, mas faz outra. Outro exemplo, a Janja, a primeira dama do Lula, que sinceramente eu não queria nem sequer que ela tivesse se casado com o Lula. Porque primeiro, quando o Lula foi presidente do Brasil lá em 2003 até 2010, ele era casado com uma outra mulher chamada... Qual é o nome dela? Peraí, gente. Tirou a companheira Marisa. É Marisa. Se eu errar, corrija aqui nos comentários. Ela sempre respeitou, e o Lula sempre respeitou ela, as coisas, sempre fazia essas coisas. Além disso, acho que aquele governo Lula lá da antigamente era bom, entendeu? Vou ser sincero, até consigo até compreender isso. Mas não tem aquele negócio que sempre tem que se amar até na morte, mano, até que a morte nos separe, gente. Então, quando ela morreu em 2017, foi aquela tristeza, mas eu também fiquei chateado com isso. Só que não tem aquele negócio que sempre tem que respeitar até na morte, mano. Então, gente, quando a minha mãe morreu, porque não sabe, a minha mãe acabou de morrer recente, gente. Ela morreu em janeiro de 2025, agora, recentemente, já faz alguns meses que já passou. Meu pai respeitou e até agora não casou. Até agora meu pai, ele que preferia respeitar e ele prefere continuar amando ela mesmo depois dela ter ido embora. E então, graças a Deus. Então, pra mim é assim. Caso se um dia eu me casar e a minha esposa, por algum motivo, pegou doença ou algo assim, morrer, eu não vou pegar a outra mulher. Eu vou continuar respeitando, eu vou continuar amando ela e respeito, eu vou continuar assim, gente. Não tem esse negócio. Com o Lula não foi a mesma coisa. Morreu, passou um tempo, tal, se casou com a Janja.
E o que a primeira-dama tem que fazer como presidente quando o seu marido é presidente? Tem que respeitar. Tem que também fazer algumas coisas. Eu não sei como falar, gente. Mas a única coisa que eu sei é que a primeira-dama não deve fazer coisas exageradas quando o teu marido tá na presidência. Não deve fazer coisa que ela quer, não deve fazer... Bom, ela pode até fazer as coisas que ela quer, mas mesmo assim tem que ter um limite, gente. Um exemplo, a Michelle Bolsonaro, quando ela foi primeira-dama do Brasil, quando o Bolsonaro foi presidente, eu não vi em nenhum momento ela tendo gastos absurdos, mano. Eu fui até pesquisar na internet pra ver se isso é verdade e não é. Agora, quando você pesquisa o nome da Janja e colocar algumas coisas absurdas, mano, a Janja gasta 140 mil reais em coisas luxuosas. Em tapete de 100 mil reais, compra coisas luxuosas, fechou uma loja lá no shopping em Fortaleza, gastando 30 mil reais, adivinha, com o nosso dinheiro que a gente paga, mano. E como é que vocês dizem defender um governo desse que faz umas coisas que, oficialmente, eles falam que defende isso, mas faz outra coisa? Gente, é o que eu quero dizer com isso, mano. Mas é sério, gente. A esquerda é tão podre nesse mundo, mano. Mas tem certos países no mundo onde a esquerda consegue até ser respeitosa. Só que tem vezes que às vezes chega a dar raiva, gente. Chega até a dar raiva, mano. Na campanha para a presidência da República lá nos Estados Unidos, ano passado, 2024, quando o candidato Donald Trump estava fazendo pronunciamento, ele teve um atentado, ele quase foi boleado, só foi aquele tiro de raspão, entendeu, gente? E lá e outro país também, um candidato que era candidato a presidente da direita, foi assassinado a tiro. Dá pra ver uma pessoa atirando perto nele. Ou seja, quando é coisa da direita tem que fazer escândalo, tem que fazer essas coisas. Mas quando é da esquerda, o pessoal da direita respeita, o pessoal da direita respeita. Mas quando é um pessoal da direita que quer fazer a mesma coisa, falando que defende as coisas, a esquerda fica insultado, mano. Insultado como sempre. E outra coisa, os alunos da USP, eu acho que com certeza eles não aprendem mesmo. Eles não aprendem, mano. O pessoal da USP, eles não aprendem. Sabe por que eles não aprendem? A USP é uma universidade de São Paulo que foi criada justamente para estudar. Foi criada pra gente aprender coisas, pra gente aprender, pra gente estudar, pra gente tirar notas boas, pra gente ter um futuro melhor, arranjar um trabalho, etc. Não foi feito para fazer baderna e fazer propaganda política, defendendo Fidel Castro, etc, mano. Isso não é educação, gente. Isso não é educação, isso é propaganda partidária, isso é promover ideologia, mano. E outra coisa, mano, tem gente de esquerda que são militantes, eu vou ter que ser sincero. Pra mim, mano, a Globo de hoje em dia não é mais a mesma Globo que a gente conhecia antigamente, mano. Pra você ter ideia, eu não assisto a Globo, ó, faz tempo. Eu parei de assistir a Globo, eu nem sequer mais assisto a Globo. Acho que a última vez que eu assisti foi em 2018, depois disso eu nunca mais toquei nessa emissora. Porque recentemente eu tô vendo que a emissora não tá falando algumas coisas que o povo... Sabe? E ainda o governo Lula transferiu 300 milhões de reais para o Grupo Globo, mano. O dinheiro que é nosso, mano. O dinheiro que deve ser usado para construir escolas, para construir hospitais, reformar estradas, investir na segurança e investir nessas coisas, mano. E ainda, mano, tem gente falando que queria que o STF colocasse mulheres na ministra, etc, e tal, mas o Lula não colocou. Dos ministros que o STF tem, só tem apenas uma mulher. Uma mulher. Temos, sei lá, 4 homens, 5, sei lá, e uma mulher, mano. Uma mulher. E ainda, tem que falar que tem que ser negra. Aí o Lula vai lá e coloca um homem. Pra você, o governo Lula, acho que pra mim conseguiu ser tão hipócrita, mano, que agora eu já tô começando a me arrepender, mano. Arrepender não, e sim uma decepção, mano. Pra mim o governo Lula foi a maior decepção, mano. No caso, o governo Lula que eu quis dizer é o governo Lula de hoje. Não tô falando do governo Lula de 2003, 2004, 2010, essas coisas. O governo Lula daquele lá era respeitoso, eu até respeitava, tudo bem. Agora, o governo Lula de hoje em dia não tá sendo a mesma coisa. Porque na campanha se diz defensor do progressista, defensor das mulheres, falando isso, etc. Mas o problema é que, olha só que coisa. Eu só tô vendo a maioria dos meninos só tem, sei lá, 2 mulheres, 3 eu acho. Até o momento, eu acho que as únicas mulheres que eu conheço que estão no ministro do governo Lula de hoje em dia é Simone Tebet, Marina Silva e Sônia Guajajara. Essas são as 3. O resto é tudo homem, mano. Não se diz defensor? Não se diz mesmo? Então como é que você vai defender um governo assim, mano? E aí tem outra coisa. Quando o Lula falou que queria regulamentar as redes sociais,
todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Agora, quando é no governo Bolsonaro, onde o Bolsonaro não fazia, onde ele não se interferia nas redes sociais, ele só ficava fazendo live no Facebook, falando algumas coisas do governo, aí vai vir gente tacando, dizendo, ah, fascista, etc. Gente, já tá passando dos limites, mano. Eu acho que o Brasil se perdeu, mano. Se perdeu. Então o que eu quis dizer é que tem gente aqui de esquerda que são hipócritas, são nojentos. E por isso que eu digo, a esquerda é podre, mano. A esquerda é podre, mano. A esquerda é algo que... E gente que defende o comunismo, eu não defendo. Eu quero que o comunismo falhe, mano. Nunca... Sabe? Não dá, mano. Não dá. Na verdade, isso não vale apenas para a esquerda, vale também para a direita, que também tem umas certas pessoas que defendem coisas. E outra coisa também, a Juju do Teclados. Essa aí eu vou fazer citar nome, porque ela não dá. Olha só que coisa, a Juju do Teclado, ela fez um vídeo comemorando a morte do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, quando foi baleado, quando foi assassinado brutalmente, mano. Teve gente aqui no Brasil que comemorou, e a Juju do Teclados é um desses. E ainda... queimou a bandeira americana, o que pra mim isso não é respeito democrático, isso aí é pedido de guerra, pelo que eu vi. Ela desrespeitando um negócio desse, mano. Por mais que eu não concordo com algumas posições que o Donald Trump pode colocar no governo, mesmo assim, eu espero muito que o Trump faz um ótimo governo daqui a uns 3, 4 anos, mano, até 2028. Eu espero muito que ele melhore, porque até o momento, não sei como é que vai, tá? Mas aí quando ela fez o vídeo que queria muito quando ela queria que desejasse o mesmo final para o Nicolas Ferreira, igual a Nicolas Ferreira, adivinha o que aconteceu? Deu ruim pra ela. Pizza Hut, que era uma empresa que patrocinava ela, ó, tirou, mano. E ainda, policial entrou na casa dela, vasculhou coisa e etc, essas coisas. E como é que você vem aqui dizer que defende a esquerda, dizendo que a esquerda é aquilo, defende o progressismo, defende os direitos iguais, para depois fazer uma coisa que aquilo nem sequer é direito, mano. Isso aqui é desrespeitoso, mano. E ainda, teve um perfil também no X também, no X, lá no o antigo Twitter, onde um esquerdista, que provavelmente dá pra ver que foi um esquerdista que falou, onde queria ver a filha do Nicolas Ferreira, o deputado federal, queria ver ela sendo moída no moedor de carne, mano. Como é que uma pessoa de esquerda que fala que defende o progressismo, defende os direitos iguais, defende as mulheres, defende isso e tal, defende o meio ambiente, para depois falar uma coisa dessa que é um absurdo? É lógico que o perfil que fez isso foi deletado, mas mesmo assim foi salvo, mano. Espero muito que a justiça pegue você por ter sido um idiota, né? Você fez uma coisa que não devia. Então, gente... essa situação tá triste, mano. A esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem alguns países onde a esquerda até respeita. Mas tem certos outros que não respeitam, mano. Em resumo, o que eu tô querendo dizer é que a esquerda é triste, mano. A esquerda é podre, mano. Então, provavelmente eu vou receber xingamento em breve, mano. Eu vou receber ataque da esquerda. Mas, gente, o que eu tô querendo dizer é que isso que vocês fazem é errado, gente. Isso não é democrático. Vocês se dizem defensor da democracia, mas isso que vocês estão fazendo não é democrático. Isso é antidemocrático. Isso aí que vocês estão fazendo é ilegal, gente. É ilegal, mano. Então, gente, em resumo desse vídeo nunca confie em gente que se diz democrático e faz uma coisa que você não concorda, entendeu? Então, gente, é isso. Essa é a minha opinião. Se você concorda comigo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou disso. E também não esquece de se inscrever no canal se você também concordou com isso, né? Então é isso, gente. Vou terminar por aqui. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Falou!